Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes dos Boleiros da Vida. Hoje teremos um podcast show de bola e nada mais justo do que contar com um convidado especial. Mas antes de apresentá-lo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar este podcast em suas redes sociais e ativar o sininho de notificação. Lembrando que o áudio desse podcast estará disponível nas plataformas Spotify e Google. Agora que estamos todos na mesa virtual, farei as devidas apresentações. Comigo, na broderagem de sempre, Pabinton Gaspar dos Santos. Tudo bem, Gaspar? Daí, boleirada, tranquilo? De penteado novo hoje para dar aquela espada na cabeça, né? Tamo aí. E do seu lado, nada mais, nada menos do que Lucas Micas Bertan. Fala aí, papai, tudo certo? Salve, rapaziada, tudo certo? Vamos dar uma secada sobre a final da Libertadores aí e os postulantes ao título hoje. E não podemos esquecer, é claro, nosso convidado boleiro da vez. Jogador nato, atleta e campeão de diversas COFAFs da vida, Luciano Antunes. Salve, Luciano! Salve, galera! Prazer estar aí com vocês hoje aí falando um pouquinho sobre futebol e principalmente sobre essa final de temporada aí tão marcante do brasileiro e da Libertadores da América. Beleza, então, já devidamente apresentados, nosso podcast hoje terá dois assuntos importantes. Falando então sobre o maior campeonato das Américas, o Palmeiras é campeão da Libertadores 2020. Em um jogo muito disputado e com confusão no fim, o Verdão derrotou o Santos por 1-0 no Maracanã, no Rio de Janeiro, e se consagrou bicampeão sul-americano. O gol do título foi marcado por Breno Lopes, de cabeça aos 53 minutos do segundo tempo, quando a partida já se encaminhava para a prorrogação. O resultado fez com que as vagas brasileiras para a Libertadores passem a ser 8 ao fim da Série A do Campeonato Brasileiro. Fazendo então e iniciando com uma análise desse jogo e já dando a minha opinião aqui na mesa, antes de passar a bola para os demais, acredito sinceramente que o forte calor prejudicou o primeiro tempo da partida. O ritmo lento e muitos erros fizeram as chances de gol sumirem. O Santos começou mais ofensivo e posicionou os dois laterais como ponta. O Palmeiras, por outro lado, o que eu enxerguei, ele controlou o Santos e conseguiu cavar algum espaço no ataque com o Rony. Na minha concepção, o segundo tempo, que era para aprimorar a criação e fazer o setor de meio campo aparecer, nada aconteceu. A prorrogação já era uma realidade quando teve um desentendimento ali entre o Cuca e o Marcos Rocha, onde eles trocaram empurrões e após essa confusão o juiz deu 2 minutos de acréscimo e o Palmeiras achou um gol. Então eu já vou perguntar a opinião do nosso atacante camisa 9, aquele que não perde gol na pelada, eu gosto de repetir isso em todo podcast, que estava presente no Maracanã, aliás. Se é ao vivo, esse jogo foi um pouco melhor do que ver pela TV. Fala aí, Bertan. Fala, rapaziada. Então, o jogo foi bem complicado de ver. O forte calor, inclusive, acredito que tenha afetado um pouco a qualidade dos times, mas afetou mais ao Santos, acredito eu. Não só o calor, mas também a questão da pressão psicológica que o time teve para essa final. O Palmeiras manteve o padrão de jogo dele que ele vinha mantendo durante a Libertadores, mas o Santos, que dependia muito do sorteio do Marinho, eles acabaram ficando um pouco mais travados, não conseguiram desenvolver o futebol deles que eles vinham apresentando nos últimos 4 jogos, principalmente dessa Libertadores. Para você ter uma ideia do tão baixo nível que foi essa final, tanta preocupação com a defesa,
que nenhuma das duas equipes acertou o gol no primeiro tempo. Foi terrível. Foram acertar o gol só no segundo tempo. E o Palmeiras, inclusive, acertou o gol apenas no último lance. Acertou apenas um chute a gol. Foram 8 chutes a gol pro gol do Palmeiras, só que apenas um na baliza. E do Santos foram 6 chutes e 2 na baliza. Resumindo, então, o jogo ao vivo foi tão chato quanto pela TV. Passando a bola da vez, então, ao nosso convidado especial, né? Eu queria fazer uma pergunta também, se você acha que os dois times entraram com um famoso final não se joga, final se ganha. Isso foi muito discutido pela mídia. E será que eles foram medrosos para o confronto? Até porque eu estava, né, analisando e vendo a formação tática que os treinadores escolheram. Eles escolheram a 4-1-4-1. O que deixa as duas linhas principais bem fortes de marcação. Mas na sua opinião, Luciano, você acha que eles foram meio medrosos, por assim dizer? Então, boa noite aí, Matheus, Lucas, Gaspar. O jogo em si, ele veio com esse medo, realmente. As duas equipes estavam muito preocupadas em não tomar gol, né? Isso já é uma prática da equipe do Palmeiras. O seu treinador é assim, historicamente o Abel é assim, a pouca história dele demonstra isso, desde o Paok, quando jogou contra o Benfica, ele posta suas defesas, ele coloca suas equipes muito bem postadas na defesa, sempre buscando contra-golpe. Você nunca viu um jogo espetacular do Palmeiras, nunca viu, é uma equipe que sempre explora o contra-ataque. Falou-se muito daquele jogo do River, lá em Buenos Aires, mas também foi resultado do esquema do Abel, que espera a equipe e vai no contra-ataque. Claro que o River lá, o emocional pesou. O River, isso acabou piorando as coisas. Aqui também, eu falo do emocional, eu sempre gosto de anotar palavras que descrevem o jogo, né, que foi questão da experiência. Eu acho que a equipe do Santos sentiu muito, a equipe do Santos sentiu muito. A gurizada, que são muito mais jovens da equipe, eles sentiram muito mais o jogo, o peso do jogo, porque é uma equipe muito mais alegre. A gente pode ver nos outros jogos aí, contra o Boca Juniors e contra o Grêmio, é uma equipe mais solta, então a gurizada sentiu. Ficou muito atrás, exemplo do Palmeiras, assim, né? Muito se falava também do Cuca, que o Cuca estava se reinventando e tal, né? Depois de todo aquele ano de 2018 com o Cuca-Ball, com o gol de lateral, né? Que o Cuca sempre fazia desse modo. E achava-se que o Cuca estava se reinventando, né? E ao final do jogo ele faz mais uma das coisas antigas que ele fazia sempre aí, que é a catimba, enfim. E para finalizar, assim, o resultado mais justo, na minha opinião, seria o 0-0 mesmo, porque foi uma partida, como o Lucas aí já escreveu, lamentável, né? Tanto ao vivo como na TV, por uma final, né? De Libertadores. A gente sempre relembra claro que quando a gente fala de um campeonato, a gente sempre relembra o anterior, né? E a gente viu uma final, como foi em 2019, para essa final agora, então a gente fica naquela expectativa de jogo ser tão bom ou melhor que aquele. Então a expectativa foi toda por água abaixo. Tanto que, na minha opinião, até o gol do Palmeiras, ele foi um gol assim, meio que sem querer. Final do jogo, vou jogar a bola na área para ver o que acontece. É isso aí. Foi um gol achado, né, Luciano? Também achei isso, tá? É porque essa final da Libertadores entre dois times brasileiros, principalmente entre Palmeiras e Santos, lembra muito o nosso Campeonato Paulista, né? Então, se esperava realmente um jogo truncado dos dois lados, mas, assim, sei lá, eu achei que eles iriam bem abertos e um pra cima do outro o tempo todo, e o que eu vi foi realmente essa marcação truncada no meio campo. Realmente não me agradou o estilo e essa final, tá? Só uma colocação sobre isso. Eu não esperava o Palmeiras para cima, em nenhum momento, porque é a característica do Abel, até quando joga contra equipes menores, ele não tem tanto essa característica de ir para cima com muita vontade, assim, exemplo de equipes como Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo. Só uma opinião. Sim, ele sempre procura explorar, né, a velocidade dos pontas, que no caso o Rony vinha fazendo isso muito bem, né? O problema é que o Rony, ele acaba pecando em algumas finalizações, né? Apesar de
Até pouco tempo atrás a torcida do Palmeiras queria crucificar o Rony, por assim dizer, porque ele não estava colocando a bola na rede, que é o papel dele, né? E ele veio numa crescente, mas ele ainda erra muitos gols. Mas agora eu vou colocar o Gaspar numa sinuca de bico, digamos assim. Fora da pauta, porque eu estava escutando o nosso último podcast, que foi os pitacos pré-Libertadores, né? Pré-final da Libertadores. E ele comentou o seguinte, que a experiência do Cuca faria o Santos ser campeão. E a experiência do Pará, e ele apontou como o Pará seria um jogador importante para essa final. E o que aconteceu? Deu aquele tumulto com o Cuca e Marcos Rocha, que o juiz deu 2 minutos de acréscimo e saiu o gol. E saiu o gol em cima de quem? Do Pará. Então os dois personagens que ele colocou como marcantes nessa final fizeram o Santos, teoricamente, né, sair com a derrota. O que você tem para nos falar a respeito, Gaspar? Eu não vou nem falar nada, só vou pedir o VAR, ó. Busca lá a gravação, busca lá o VAR lá para dizer que eu falei do Pará. Não, vamos parar, né? Vamos parar que não tem essa não. Do Cuca falei realmente, o Cuca, eu acredito o seguinte, ganhou o time de melhor campanha e em segundo ficou de segunda melhor, fez a segunda melhor campanha. Então não foi nada nenhum absurdo o Palmeiras ser campeão da Libertadores, né? E se o Santos também tivesse ganho, também não seria nenhum absurdo. Seria muito mérito do Cuca, né, de pegar um time ao qual os jogadores estavam saindo, estavam debandando, né, crise na diretoria, impeachment do presidente, salários totalmente atrasados. Até achei engraçado, o Cuca falou assim, não, o pessoal está fazendo uma poupança, está fazendo um pé de meia, né, porque eles sabem que lá na frente eles vão receber. Então, assim, não achei nenhum absurdo, né, o Palmeiras ganhar. O que eu achei horrível mesmo foi o jogo. Foi péssimo mesmo, muito ruim. O Bertan já tinha dito no nosso podcast anterior que provavelmente o medo, né, das duas equipes tiraria a vontade de ganhar deles, né? Então eles jogaram realmente muito recuados e era a bola atravessando pelo meio. Cara, sinceramente, olha, jogo de Série C, tá? Porque eu vi uns jogos do Criciúma na Série C e teve alguns jogos do Tigrão que foi até bem melhor do que aquele ali que a gente assistiu no sábado entre Santos e Palmeiras, tá? Uma outra situação, assim, eu vou analisando o lance ali ao qual o Cuca, né, disseram, o Cuca foi fazer catimba e tal. Realmente, eu acredito que ele deve ter indo em direção à bola e tal, mas eu não vi o elo causador de toda a situação. Quem chegou empurrando, né, foi o jogador do Palmeiras, ao qual, se eu não me engano, levou apenas um amarelo. E o árbitro simplesmente nem fez análise e o pessoal do VAR também, com certeza, nem chamou ele para analisar se o jogador do Palmeiras merecia ou não ser expulso. Tá? Então, lamentável, né, que alguém de fora do campo faça essa intervenção, mas eu vou te ser bem sincero que eu acredito que o jogador do Palmeiras, naquele momento, foi quem criou o maior atrito. Tá? Então, de momento foi isso, cara. A única questão que eu fiquei em dúvidas, assim, depois a gente acabou perguntando durante o jogo, mas o Bertan não estava bem sintonizado conosco, foi por que teve público? Por que, Bertan? Por que teve público nesse jogo? Isso aí já tinha sido decidido lá no ano passado, que a Conmebol ia liberar uma carga de ingressos para alguns torcedores. Porém, o que aconteceu? Com o governo do Rio, tinha sido feito um acordo de que eles seriam espalhados no estádio. O que aconteceu foi que eles colocaram tudo no mesmo local e ainda, inclusive, alguns torcedores não estavam usando máscara e aglomerou também na hora do gol.
Ou seja, a Conmebol foi conseguir uma liminar, vamos assim dizer, para conseguir fazer um jogo com público e não ter uma final sem público nenhum. No mundo inteiro, todos os jogos que a gente está vendo de esportivo, inclusive qualquer individual também, não tem público. A Conmebol conseguiu essa saída aí e, ao meu ver, irregular. Não poderia ter torcida lá. Mas então, né, o Gaspar estava assistindo o jogo comigo no camarote aqui em live. Já gostaria de até convidar o Luciano que nós vamos fazer uma live para a semifinal do Mundial entre o jogo do Palmeiras. Então a gente vai estar aqui fazendo live. Sinta-se convidado para aparecer na live. Se quiser chegar também pode chegar. A gente vai transmitir aqui no nosso canal do YouTube, já avisando para toda a galera que vem nos assistindo. Mas isso que o Gaspar comentou, né, de não ter chamado o VAR e chamou o VAR e deveria ter chamado, nós também temos um podcast bem legal sobre isso e cabe dizer que eu comentei no nosso podcast da pré-Libertadores, pré-final da Libertadores, que eu falei que o VAR poderia decidir o jogo, né? Se o VAR fosse acionado nesse momento, que eu também acho que deveria ser, inclusive o Cuca fez o gesto, chama o VAR, não poderia ser que tudo isso, né, não acontecesse e o gol do Palmeiras não saísse. Mas para complementar aqui então, eu vou fazer uma pergunta em modo geral primeiro para todos, tá? Se vocês acreditam que se não tivesse ocorrido o gol do Palmeiras, faltando 2 minutos para acabar e o jogo fosse para a prorrogação, quem teria mais chances de vencer? O Palmeiras, que teoricamente teria um melhor elenco, ou a experiência do Cuca e dos seus jogadores? O que aconteceria? Vamos lá então, Matheus. Voltando um pouquinho ali com relação à utilização do VAR, eu acho que, falando bem um português bem direto, a arbitragem pipocou e nunca iria expulsar um técnico e um jogador ao mesmo tempo para deixar em desvantagem uma das equipes. O VAR nunca ia chamar ele. O cara teria que dar um soco na cara do Cuca para conseguir alguma coisa, uma expulsão igual a do Cuca. Mas voltando à questão da prorrogação, o Palmeiras ficaria, eu acho que, melhor ainda na prorrogação, jogadores mais experientes. O banco do Palmeiras mantém o mesmo nível, o mesmo padrão técnico. O Santos, como todo mundo sabe, não conseguiu contratar jogadores, veio mais com a base, com jogadores do time brasileiro. Então, à medida que ia ter que trocar jogadores, o nível técnico do Santos ia decair e o Palmeiras ia conseguir manter o padrão. São jogadores, não são jogadores espetaculares do Palmeiras, mas são aqueles médio bons que conseguem manter sempre o mesmo ritmo da pegada da partida. Luciano, você concorda com o Bertão? O Palmeiras sairia melhor até pelo elenco, enfim? Concordo com o Bertão, mas tem uma outra linha de raciocínio, né? Pela partida que o Santos vinha fazendo. Então, pela partida que o Santos vinha fazendo, ele não tinha a mínima condição de passar pelo Palmeiras. Eu, na minha concepção, mesmo com as mexidas, eu acreditaria no empate e disputa de pênaltis, na qual o Palmeiras venceria porque tem um goleiro com bastante destaque. Então, daí eu concordo com o Lucas, porque nas penalidades o Palmeiras venceria em razão do seu goleiro e da experiência da equipe. Na prorrogação, eu acho que também sairia 0-0. E tu, Gaspar? Porque assim, eu vejo que o treinador do Palmeiras, ele meio que estudou o jogo do Santos, né? Porque o jogo do Santos foi todo caindo no Marinho. Ele duplicou, triplicou a marcação no Marinho, a gente viu, e o Gaspar acompanhou, e o Marinho não conseguia saber o que fazer, e a bola, quando chegava, tinha 3, e quando não chegava, ele ia buscar muito no meio campo essa bola, né, o Gaspar? Tu acha que se fosse para a prorrogação o Santos teria alguma chance? Matheus, o jogo a gente viu ali, o jogo ele ficou praticamente concentrado no meio de campo, né? Tanto o Marinho como o Soteldo, eles estavam vindo buscar a bola aqui atrás. E com marcação tripla, né? Então não tinha como carregar a bola passando do meio de campo até chegar na área do adversário, carregando a bola. O time do Santos tentou trazer umas invertidas, tentou jogar, né, a bola, esticando a bola na linha de fundo, mas o time do Palmeiras estava bem postado. E do outro lado a mesma situação. O Palmeiras tentando esticar a bola para o Rony, ou então
pro Adriano, o atacante do Palmeiras, e a mesma coisa, a zaga do Santos bem postada, se adiantava, interceptava a bola, e aí o jogo foi acabando ficando feio, e aí quando eles chegavam era só alçando bola para dentro da área, e deu no que deu no último lance do jogo, né? Uma bola alçada para a área, como o Luciano falou, acho, né? Vamos ver o que dá. E eu digo o seguinte, pode lançar mais 20 vezes, da mesma maneira que o Rony lançou aquela bola, o atacante não vai conseguir subir da maneira e atravessar a bola como ele conseguiu atravessar. Posso dar certeza, posso fazer o mesmo lance 20 vezes, ele não vai conseguir as 20 vezes fazer o que ele fez. Ele pode até acertar o gol, mas da maneira que ele fez, atravessando a bola e jogando encostado na trave, ele não faz mais. E detalhe, o Rony, ele estava jogando invertido nessa hora, né? Porque o Rony, ele costuma cair na ponta esquerda para cortar e chutar em gol. Ele estava na ponta direita, então o treinador viu, inverteu. Pode ser que isso tenha influenciado muito, né? Tudo bem que 20 cruzamentos ele não vai acertar, até porque ele tem uma estatística meio mal de chute, né? Mas pode ser uma visão aí do treinador. Pra gente só finalizar aqui esse tópico de final de Libertadores, né? Pós-Libertadores, olhando e já emendando para o próximo assunto, né? Que é os postulantes ao título. Olhando a tabela do Brasileirão neste momento, o Palmeiras ele está em quinto, se eu não me engano, colocado, né? Vocês acreditam que embala nessa reta final do Brasileirão ou se vai virar várzea? Até porque estão em quinto lugar, Grêmio e Fluminense vem chegando. Só pra gente encerrar. Sexto lugar? Só pra gente encerrar aí esse bate-papo do final da Libertadores. O Palmeiras, ele se sente satisfeito com o título da Libertadores ou ele vai tentar algo mais? O Palmeiras está fora da disputa, Matheus. Está fora da disputa porque chega a 70 pontos. É muito difícil, o Internacional já tem 65 pontos. Eles vão focar muito provavelmente na disputa da Copa do Brasil e do Mundial, né? Então, para mim, o Palmeiras é carta fora do baralho. Perfeito, então, encerrando esse quadro da análise pós-final de Libertadores e passando para o nosso novo quadro, que é a análise dos postulantes ao título. Os candidatos ao título, digamos assim, né? Vamos olhar, então, a tabela do nosso Brasileirão. Nós temos aí na sequência Internacional, Atlético Mineiro, Flamengo e São Paulo. Sendo que o Internacional tem 9 vitórias seguidas, se não estou enganado. O Atlético Mineiro, ele segue ali no páreo, né? Apesar de não estar conseguindo jogar o futebol do Atlético Mineiro. Ele tem aquelas idas e vindas, né? Perdeu para o Vasco, que está lá caindo na zona de rebaixamento. Por fim, em terceiro lugar, nós temos o Flamengo, que perdeu para o Atlético Paranaense de 2-1, que é o carrasco. O Luciano e eu, a gente sempre comenta, né, que o Atlético Paranaense é o carrasco do Flamengo. Só que o Flamengo fez um jogo muito bom contra o Grêmio e está aguardando o Sport, está jogando neste exato momento que a gente está gravando esse podcast. E o São Paulo vem em quarto colocado numa sequência péssima de resultados. Então eu vou passar para vocês aqui os jogos do Internacional, tá? Pra gente fazer uma análise em cima do Internacional e aí depois a gente segue a sequência, tá ok? Então vamos lá. O Internacional ele joga com o Atlético Paranaense fora de casa. Ele joga com o Sport em casa, com o Vasco fora de casa, com o Flamengo fora de casa e com o Corinthians em casa. Então, Internacional e Atlético Paranaense fora. Vocês acham que quem leva essa? Sintam-se à vontade agora. Atlético Paranaense. O Atlético está brigando pela Libertadores e tem o fator grama sintética. Tá certo? Todos concordam? Se concordam, permaneçam mudos como estão. Se não, podem abrir o microfone e comentar.
Matheus, eu acho que empate, concordo com o Lucas, acho que é uma vitória do Atlético ou empate. O Lucas lembrou bem, a questão da grama sintética ela faz uma diferença muito grande para quem vai jogar lá na Baixada. Já é difícil jogar lá, ainda mais com a questão da grama sintética. Bem lembrado. Eu não gosto de grama sintética, apesar de que na última COFAF eu dei show em grama sintética. Diga-se de passagem. Né? Esporte em casa, Internacional contra Esporte em casa. Matheus, eu gostaria de já fazer a análise aqui dos 5 jogos aqui do Inter. Opa, perfeito. Tá? E até para a gente já dar uma adiantada aqui, porque tem os outros postulantes ali. Eu acredito que o Inter ele tem, não é muito fácil, tá? Mas vem de 9 vitórias, então dá para acreditar que ele com certeza, alguns jogos aqui ele vai tornar fácil. Eu acredito que o Atlético Paranaense aqui é jogo para empate, vitória, ele vai conseguir uma vitória contra o Sport, Vasco, tá? E os 2 últimos jogos, empate. Perfeito, então, Gaspar. Eu vou falar a minha opinião, então, já que vamos partir para os 5 jogos finais, então. Eu acho que da Atlético Paranaense, Internacional ganha do Sport, Internacional ganha do Vasco, Internacional empata com o Flamengo e Internacional empata com o Corinthians. Beleza? Luciano, os 5 jogos, quem que você acha que ganha só rapidamente pra gente pular pro Atlético Mineiro? Atlético e Inter empata, o Inter ganha do Sport, o Inter empata com o Vasco, o Inter perde pro Flamengo e ganha do Corinthians. Berté? Vamos lá então. Para mim eu mantenho que o Atlético ganha, o Inter ganha do Sport e do Vasco, perde pro Flamengo e empata com o Corinthians. Beleza, então, analisando a tabela do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro pega o Goiás fora de casa, o Fluminense fora de casa, o Sport fora de casa e o Palmeiras em casa. Muitos consideram as rodadas mais fáceis para o Atlético Mineiro, mas eu tô vendo que são 3 jogos fora, cara. Então eu já vou dar o meu pitaco. Ele perde do Goiás, perde do Fluminense, ganha do Sport e perde do Palmeiras. Matheus, só para gostaria que tu anotasse aí para mim, então. No meu palpite do Inter ali, ele vai fazer com os jogos dele mais 9 pontos. Tá? O Atlético Mineiro, cara, eu sinceramente, Goiás já rebaixado, Fluminense sem chance, tá? Jogando um futebol horrível, tá? Sport buscando ainda sair lá de baixo da zona, e o Palmeiras mirando outro campeonato que não seja mais o brasileiro. Eu acredito que o Atlético Mineiro aqui, nesses jogos aqui, tá? Goiás, Fluminense, Sport e Palmeiras, ele faz mais 9 pontos, ganhando do Goiás, do Fluminense e do Sport e perdendo para o Palmeiras. Faltou um jogo contra o Bahia em casa. Com o Bahia em casa? Acredito que também seja mais 3 pontos. Acho que é com mas esse jogo é no final ou no começo? Deixa eu ver aqui, esse seria o jogo da 36ª rodada. No meio. Acho que é entre jogo de Fluminense e Sport. Joga em casa com o Bahia? Isso. Goiás, Fluminense, Bahia, Sport e Palmeiras. Eu acredito uma vitória para o Atlético Mineiro. Eu acredito que o Atlético Mineiro vai dar um gás aqui. Então, nas minhas contas, mais com essa vitória da Bahia, são 12 pontos. O que não é o suficiente para chegar no Internacional. Tá certo. Luciano, eu vou anotar de todo mundo aqui para depois a gente ver quem acertou, tá bom? Quem vai ganhar essa parada. Ele só perde pro Fluminense. Ganha os outros 4 jogos. Ganha do Goiás, ganha do Bahia, ganha do Sport e ganha do Palmeiras. Então 12 pontos pro Atlético e pro Luciano, né? Bertan? Vou com o Luciano. O único time realmente mais qualificado que o Atlético vai pegar é o Palmeiras, mas o Palmeiras agora, antes de ser doce, tá jogando Mundial agora, né? Os jogos que o Palmeiras vai jogar agora no Brasileiro vai ser provavelmente no time C.
e depois quando voltar é Copa do Brasil, então o brasileiro já era, acabou. Acredito 12 pontos a mais pro Atlético Mineiro. Beleza, então, tabela do Flamengo. Flamengo e Vasco em casa. Flamengo e Bragantino fora. Flamengo e Corinthians em casa. Flamengo e Inter em casa. E Flamengo e São Paulo fora. Que sequência é essa do Flamengo, hein? Eu vou colocar que o Flamengo ganha todas. Essa eu vou levar pro coração. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 jogos, é isso? Beleza, então o Flamengo vai fazer aqui os seus 15 pontinhos. Flá, Matheus. Gaspar? Flamengo fazendo 15 pontos e o Internacional fazendo... Qual é a distância do Internacional para o Flamengo? Atualmente, agora? 4 pontos. Se o Flamengo confirmar a vitória do Sport agora que está ganhando por 2-0. 4 pontos. Então o Flamengo é campeão, então. Flamengo é campeão, Matheus, então. Pra mim, o Flamengo é campeão. Eu falei no começo que o Inter seria campeão, mas o coração fala mais alto, sempre fala mais alto. Então o Flamengo é campeão desse brasileiro. Então segura o meu palpite aí. Nesses 5 jogos aqui, o Flamengo não faz 6 pontos. Tá louco. Ele empata no Vasco, ele empata no Bragantino, ele ganha do Corinthians, ele empata com o Internacional e empata no São Paulo também. Então ele faz... 6 pontos. 6 pontos. Flá, Gaspar. Beleza. Deixa eu te lembrar, Gaspar. É o Flamengo, não o Botafogo, tá? Boa. Vai lá, Bertão, teu pitaco. Bertão, tu quer o palpite do Botafogo? Não faz nenhum ponto até o final do Campeonato Brasileiro. Acho que não faz mais nem gol, coitado. Mas vamos lá. Eu acho que o jogo mais complicado do Flamengo nessa reta final é contra o Vasco, clássico. Mas mesmo assim, acredito que o Flamengo vai fazer 12 pontos e ele vai perder para o São Paulo. Só que ele já vai chegar campeão na última rodada. Ok, 12, Flá, Bertão. Luciano? Então, cara, o Flamengo aqui na minha análise aqui, ele faz 13 pontos. Ele empata com o Bragantino. O Bragantino tá voando. Por quê? Porque no jogo passado alguém comentou, numa mesa redonda, alguém comentou que o Flamengo só tá jogando jogo grande. E ultimamente o Flamengo só tá jogando jogo grande. Vasco, Corinthians, Inter e São Paulo, tudo jogo grande. Enquanto o Bragantino, o Flamengo vai abrir o bico. Tá certo, então. Que os deuses do futebol te ouçam ali e o Flamengo consiga fazer 13 pontos. Tu colocou... Eu não cheguei a anotar o teu do Inter, né? Mas beleza, depois a gente pega... Deu 8 pontos do Inter. 8? 8 pontos. Deu empate com o Atlético, ganha do Sport, empata com o Vasco e ganha do Corinthians. E perde o Flamengo. Beleza, então Flamengo campeão cravado, né? Último aqui, o quarto colocado, São Paulo. São Paulo enfrenta Ceará em casa, Grêmio fora, Palmeiras em casa, Botafogo fora e Flamengo em casa. Minha opinião, empata com o Ceará, perde pro Grêmio. Se o Palmeiras, seguindo a lógica de vocês, né? Palmeiras vai com o time reserva, time não sei o que, eu vou falar que o São Paulo vence, então o Palmeiras vence o Botafogo e perde pro Flamengo. Então ele vai vencer só o Palmeiras e o Botafogo e empata com o Ceará. Então vai fazer 7 pontos o São Paulo, meu entendimento. Gaspar? Eu vou fazer que nem o Palmeiras, cara. Nem vou palpitar mais, já que tá tudo decidido, o Flamengo vai ser campeão mesmo. Nem vou palpitar mais, então. Não vai mesmo? São Paulo só ganha do Botafogo. Não ganha mais de ninguém. Beleza, 3 pontos. Lembrando que
o técnico do São Paulo foi demitido hoje junto com o ídolo Raí, né? Geralmente quando existe uma demissão, os próximos jogos é vitória. Confia. Mas tudo bem, 3 pontos pro Gaspar. Bertan? Eu acho que o São Paulo faz 10 pontos. Empata com o Grêmio, Oxe. ganha do Palmeiras, ganha do Botafogo e ganha do Flamengo. Luciano, seu pitaco. São Paulo faz 7 pontos. Ele perde no Ceará, empata com o Grêmio, ganha o Botafogo e Palmeiras e perde o Flamengo. Beleza, então, pessoal, acho que foi unânime, tirando a opção do Gaspar aqui, né, que o Gaspar ele meio que leva pro coração, porque ele é botafoguense, então ele não pode ver o Flamengo. Na verdade, ele tá com a camisa do Criciúma. Tu é tigre, né, Gaspar? Olha ali, ó. Ele é tigre com aquele pezinho lá no Botafogo, né? Mas então, na concepção aqui dos 3 integrantes da mesa, o Flamengo é campeão, né? Pro Gaspar é o Internacional, correto, Gaspar? Então, só para fechar, né? Internacional para ti é campeão. Então, esse foi a nossa análise dos jogos restantes da tabela do Brasileirão. Pergunto, alguém tem algo mais a falar ou está declarado e encerrado o nosso podcast, o nosso programa, a nossa mesa redonda virtual? Mas eu queria até fazer uma análise assim, depois que a gente fez os resultados. Perfeito. Justificar o porquê da análise ali da pontuação. Eu acredito que, né, analisando as rodadas dos 4 times, o Internacional não tem uma tabela tão fácil como a do Atlético Mineiro, mas eu vejo que ele está numa boa tocada e ele vai continuar fazendo a pontuação. Infelizmente, para quem está torcendo contra ou está torcendo a favor do seu time, né, qual é o caso de vocês 3 que são flamenguistas, mas eu acredito que o Internacional vai manter a tocada dele, vai garantir o campeonato. E acredito mais ainda que realmente a tabela do Atlético Mineiro, tá, é mais fácil que a do Flamengo. Eu acredito que o Atlético Mineiro consiga fazer uma pontuação melhor que a do Flamengo. Tá? Apesar de que durante o campeonato todo ele foi o Robin Hood, batia nos grandes e apanhava nos pequenos. Mas agora, nessa reta agora, vem nos últimos 3 jogos, vem mostrando diferença, e eu acredito que ele vai conseguir realmente manter uma pontuação melhor, até porque agora essas 5 rodadas é a rodada do desespero, negão. Então, a hora que o negócio cai, e já foi, entendeu? Então tem jogos ali que, por exemplo, chega lá no final, faltando 2 jogos, já acabou o campeonato. Então o cara vai entrar e pronto, igual o Botafogo. Botafogo, Curitiba, não tem mais o que jogar no campeonato, tá? Então os caras estão botando lá reserva do reserva, botando a gurizada para jogar, e vai ser assim. Já mandaram os medalhões embora tudo, né, para enxugar um pouco a folha salarial, essas coisas aí, né? Mas só complementando também, falaste que no começo da transmissão que o Palmeiras que vai ter G8. Eu acredito que não vai ter G8 por causa do Palmeiras. O Palmeiras vai largar o Brasileiro e eu acho que vai acabar abaixo da colocação. Ele está garantido no Libertadores, já está indo atrás do Mundial, que é no time de chacota no mundo inteiro. Então eu acho que ele larga o Brasileiro, perde praticamente todos os jogos daqui até o final. Tá certo, então. Eu não vou nem justificar, porque o Gaspar já falou, eu tô levando pro coração mesmo, e pra mim o Flamengo vai levar. Vou passar então a palavra pro Luciano fazer a sua justificativa dessa pontuação toda. O Gaspar coloca bem assim, acho que fica uma dúvida no ar, mas eu não concordo com uma situação do Gaspar. Eu acho que o título vai ficar entre Flamengo e Inter. Até, apesar da boa tabela do Atlético, eu não sei, emocionalmente lá o seu treinador de São Paulo, ele sempre dá uma perdida na equipe de vez em quando, eu acho que isso vai acabar acontecendo. O Inter, assim, eu apostaria todas as fichas do Inter, apesar de o Gaspar já revelar aí, né, a nomeação do Rubro-Negra, mas o Inter, ele tá um ascendente muito grande, cara, 9 jogos, só que tem umas 2 partidas que ele já tá beliscando com o azar. Ele passou por o RB agora, pelo Bragantino, contando com muita sorte e, enfim, interferências externas aí. 2 jogos seguidos de vitórias, como diriam os antigos, com as calças na mão, né? Tanto contra o Grêmio quanto o Bragantino, 2 vitórias com penalidades, digamos, que o cara fica procurando ali, um fio de cabelo, alguma coisa.
Então já são 2 jogos assim. Então acho que por essa situação é que eu acredito que o Inter não chegue, por essa situação. Mas eu acredito que fica entre os dois mesmo. É isso. Tá certo então, pessoal. Lembrando que nós estaremos fazendo uma live do Mundial, né? Ao vivo no nosso canal do YouTube. Quem quiser estar participando, né, é só acessar às 2:45. O portão já vai estar aberto, né, neste domingo. E agradeço de coração a presença do nosso convidado ilustre. É camisa 5, Luciano? O volante, aquele marcador nato? É 5? Camisa 8, né? Camisa 8. Tá certo, camisa 8, aquele cara, marcador. Inclusive, Gaspar e Bertan, ele foi o capitão do nosso time na COFAF, meu amigo. Não é fraco, não. O cara não é fraco, não. Né? Respeita. Mas então tá, Luciano, de coração, cara, eu agradeço a tua presença. Espero poder contar contigo nos próximos episódios. E eu gostaria que tu desse uma palavrinha aí pro pessoal, tá? Bem bacana da tua parte ter aceitado o nosso convite de imediato. Bom, primeiro agradecer aí, estar com essas feiras aí, né, o Gaspar aí, o Lucas, oportunidade de estar conhecendo hoje aí, um prazer imenso estar conhecendo, bacana, gente boa aí. Então é sempre bacana estar falando sobre futebol, né, cara? Todo mundo entende um pouquinho de futebol, né? Ou é metido no futebol, então a gente dá a nossa contribuição aí. Claro que as divergências acontecem no futebol, é assim mesmo, e é por isso que é bacana, né? Então podem contar comigo aí sempre que precisarem aí, dialogar aí, falar um pouquinho sobre futebol, que a gente gosta muito de falar sobre futebol. Prefere jogar, né? Eu gosto de falar sobre futebol também. Tá certo, então. Os outros integrantes da mesa, então, sintam-se abraçados por mim e por o nosso público. E não esqueça, deixe o seu like, compartilhe esse podcast em suas redes sociais. E após a finalização desse podcast, o áudio estará disponível nas plataformas Spotify e Google. Lembrando que este episódio tem um patrocinador especial da Go Sports. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!